Olá, minha querida, meu querido, muito obrigado por você estar aí de volta. E a gente começa uma série nova hoje, né, de 3 episódios. E eu queria comentar algumas coisas. Você viu ontem o vídeo que eu fiz aqui no computador, né? No fim das contas, ainda saí assobiando, fazendo careta no final. Né? Tudo que a gente faz é muito simples e só faz sentido se continuar acontecendo o que tem acontecido, que são pessoas como você, né, comentando, falando, fazendo sugestões e dizendo, né, por onde a gente deve ir. Eu queria te explicar um pouquinho do canal. O canal tem a finalidade de ser um registro, principalmente das coisas que a gente faz de verdade. Tudo que eu falo aqui, tudo que eu comento aqui, eu queria que você imaginasse que por trás e ao lado e ao redor do que eu falo, existe primeiramente um grupo de pessoas, uma comunidade de pessoas. Isso aqui não é uma elucubração que vem de uma pesquisa acadêmica, de uma idealização de alguma coisa, de uma discussão que leve em consideração princípios acadêmicos que estão fundamentados numa teoria qualquer e que daí a gente fica aqui requentando teoria. Na verdade, o que a gente se propõe a fazer aqui é refletir a partir da nossa prática em conversa com todas essas teorizações, com as coisas que as pessoas falam e tudo mais. Pois bem, nessa semana, eu dei um título para isso que a gente vai falar, que vai ser do trabalho cooperativo aos rituais do sofrimento e qual é o caminho para fora disso, ou o caminho de escape disso. Rituais de sofrimento, eu queria indicar de verdade o livro da professora Silvia Viana, que está na editora Boitempo, né? Você entra no site da editora, tem lá, é excelente, é um livro feito sobre a tese dela 10 anos atrás, levando em consideração uma análise que ela fez, e ela tem uma área de estudo específica, ela pega lixo para estudar, né? Que é lixo de televisão, lixo midiático, e ela analisa de uma maneira brilhante e ela escreveu esse livro, Rituais de Sofrimento. Você vai ver que várias coisas que eu vou falar estão em consonância com o pensamento dela. Tem 2 entrevistas muito boas dela sobre o livro, né? Uma que está na revista Fórum, outra que está na TV Boitempo. Eu recomendo que você assista, ouça. Ela fala com muita propriedade, com propriedade de pesquisadora, e também a plataforma dela é a plataforma acadêmica da pesquisa, muito diferente da plataforma a partir da qual eu falo, que é a plataforma daqui, da rua, do dia a dia prático, da vida que a gente mostra a possibilidade de, a partir de um horizonte colocado para frente, a gente desafiar. Como a gente vai discutir esse assunto hoje, eu queria dizer algumas coisas para você. Primeiro, eu preparei algumas notas, né? E eu vou segui-las, tá? E gostaria muito que você entendesse que algumas vezes eu vou olhar aqui porque eu não quero me perder na fala. Segunda coisa, muita gente me pergunta, às vezes faz um comentário, o que está escrito na camisa? Isso aqui é uma frase minha, que foi muito gentil. Essa camisa não tem para vender, a gente queria até. É uma frase que significa muito aqui na Casa da Videira, porque é uma coisa que veio da nossa prática de fazer compostagem e de pegar lixo, realmente, de entender que se a vida for uma bosta, a gente composta, né? Então, como você me pergunta, o que está escrito na camiseta? É isso, se a vida for uma bosta, a gente composta, essa é uma frase minha, né? E muito gentilmente o Igor da Doppel pedi para ele fazer, ele fez, não tem à venda, mas pode ser até que a gente coloque ela aí, né? Ou com a Doppel, ou se ele não puder, porque ele está bastante atabalhoado de trabalho, a gente pode tentar providenciar de outro jeito. Bom, vamos ao assunto, pessoal? Vamos lá. Bom, para a gente entender os rituais de sofrimento que a gente se impõe
A gente vai passar pelo seguinte roteiro hoje. Nós vamos começar vendo um pouco da nossa origem, depois nós vamos dar uma arranhada, né, nessa coisa que está todo mundo falando do Big Brother, né, o BBB. E já adiantando, eu jamais na minha vida assisti 5 minutos de BBB e me impressiona o fato de que 50% dos televisores do Brasil têm estado ligados a essa coisa. Me impressiona e não me impressiona, porque na verdade ali não é um jogo fabricado, manipulado pela Globo e tal. Ali é a realidade como ela é, nua e crua. Ali é a realidade que faz com que há mais de 20 anos as pessoas se dediquem a assistir aquilo. Por quê? Porque elas estão vendo a realidade. E ali é a realidade mesmo, nua e crua. Falar, mas é editado, é mexido. Olha, é a realidade. A gente vai provar isso, a gente vai passar por isso, a gente vai falar um pouco dos rituais de sofrimento, dos efeitos que isso causa na mente da gente no vídeo de amanhã, e depois nós vamos apontar algumas saídas. Então a gente vai sair do trabalho cooperativo como origem da nossa espécie, pretendo poder provar isso. Daí a gente vai para uma análise dos efeitos mentais, psicológicos, psiquiátricos disso, né? A gente vai analisar a economia e mostrar que economia não tem a ver com ciência. E aí depois a gente fala, bom, o que a gente pode como alternativa, como tentativa, o que a gente tem feito. E eu convido você a fazer sem idealização. Por favor, idealizar não te ajuda em nada, cara. Sonhar não te ajuda em nada. Ah, eu tenho um sonho, eu tenho um ideal. Bom, você vai morrer com o teu sonho e com o teu ideal. A gente vai mostrar o que a gente tem tentado fazer a partir das condições materiais que existem. O seu sonho não vai fazer nada mudar. Você pode ter um horizonte, você pode ter um objetivo, você pode ter uma perspectiva, você pode fazer uma análise, mas você vai ter que fazer alguma coisa concreta a partir da tua realidade, dentro dos limites do possível. Vamos lá, vamos entender um pouquinho primeiro a nossa espécie. E eu vou seguir o roteirinho que eu fiz, por respeito a você, vai ficar aqui na minha folhinha e a gente vai conversando. Bom, nós somos uma espécie cooperativa e colaborativa. E eu tenho afirmado, eu acho que eu vou ter que dar uma acertada na biologia para ficar bem direitinho. Eu tenho afirmado, junto com alguns autores como Eduardo Wilson, que nós fazemos parte de uma espécie eusocial. Deixa eu deixar isso aqui um pouquinho mais claro. Eu diria que o melhor nome para a nossa espécie seria uma espécie pró-social, em processo evolutivo para se tornar uma espécie eusocial. Tá? E com isso eu estou dizendo o quê? Nós não estamos prontos e acabados, mas nós estamos em processo de transformação. E esse processo de transformação tem alguns pontos críticos que, na minha humilde opinião, este que nós estamos vivendo é um deles. E a gente tem desenvolvido formas aprimoradas, sofisticadas de inteligência coletiva que são próprias dos seres eusociais. Os mais famosos dos seres definitivamente eusociais, né, são as abelhas, as formigas e os cupins. Né? Você tem algumas espécies de topeira, você tem os ratos, você tem... Isso assim, bem duro. Tá? Eusocial são algumas espécies, tem até espécies marinhas, né? Basicamente a eusocialidade é um fenômeno terrestre, mas existem algumas espécies marinhas que também têm comportamento eusocial, mas eu não vou ficar falando muito sobre isso, porque eu não sou biólogo, não é minha praia, você pode ser biólogo e falar, o cara está falando bobagem, e eu sei abaixar a cabeça. Agora, uma tendência geral que você percebe é que espécies determinadas, elas acabam superando as fragilidades dos indivíduos quando elas começam a desenvolver uma ação cada vez mais coletiva, e isso essa pró-socialidade, eu não diria ainda eu-socialidade, mas a pró-socialidade está muito presente na nossa espécie, em alguns outros grandes antropóides.
nos lobos, nos elefantes, né, e em vários canídeos, né, essa coisa colaborativa. E o que é a característica de uma espécie eusocial? Esse é o mais alto nível, né, de organização, de sociabilidade, né, e que a gente encontra no reino animal, né, que é cuidado com a prole, é o compartilhamento do espaço por várias gerações do mesmo grupo, né, a divisão em grupos e subgrupos, a divisão de trabalho, a cooperação e aquilo que o Eduardo Wilson, a ele sim, né, chama de altruísmo, a capacidade de sacrificar pelo grupo, né? A gente poderia, para ser bem exato, para ser honesto com a nossa espécie, chamar ela bem mais de pró-social. Ela tem uma tendência a isso, né? Uma tendência que utiliza o intelecto, que olha para as nossas fragilidades, assume a nossa codependência. E a gente, como espécie, vive um dilema. E esse dilema é o dilema de caminhar nesse sentido, que eu diria que é o sentido inexorável do nosso processo de transformação, né? A nossa espécie não está acabada, a nossa espécie é uma espécie em transformação e em superação, né, dos nossos instintos mais egocêntricos. A gente tem todo dia essa possibilidade, ou a gente simplesmente ficar acomodado no nosso egocentrismo, né? Então, o altruísmo, o senso de justiça, a distribuição igualitária, né, e a eliminação de diferenças dentro de um determinado grupo caracterizam uma espécie eusocial. A gente vem numa toada evolutiva nesse sentido. Após a invenção da agricultura e dentro do Holoceno, quando a nossa espécie, né, explodiu junto com ela a tensão também. Existe um clamor, uma intuição, um desejo, uma simpatia com o processo eusocial, mas a gente tem visto, principalmente nos últimos 9.000 anos de história, as lutas para impor os jogos que se fazem, as guerras que se geram. O processo de apropriação do trabalho alheio pelo mais ganancioso é sempre presente desde que a gente começou com essa coisa da agricultura, que é sujeitar a terra a produzir aquilo que eu desejo. Então, a primeira atitude de fazer isso é uma atitude de acumulação, de ganância, de querer ganhar mais. E aí, lógico, chega um limite que é o meu limite do meu trabalho, né, do trabalho da minha família, quase que naturalmente, mas de maneira, eu diria, quase como um impulso e uma pulsão de dominação, a gente passou a se apropriar do trabalho alheio. Para se apropriar do trabalho alheio, a gente, inicialmente, né, a espécie, usa da força. Porém, a força gera normalmente uma reação, né, que fala: não, não vou me sujeitar. Como é que eu posso me apropriar do trabalho alheio? Inicialmente, por meio do uso da força, da luta, de jogos, de guerra, de dominação. Porém, o aperfeiçoamento da apropriação do trabalho alheio, ele encontrou uma chave naquilo que a gente chama de trabalho de pensamento religioso, né? Onde a diferença que o outro tem de mim o diminui. E aí, quando eu faço isso, eu posso seguir por dois caminhos, né? Eu posso gerar processos no quais as pessoas, porque a religião é isso, você passa a crer em alguma coisa, né? E você começa a crer que o outro é superior, que o outro tem mais força, que o outro pode mais, que o outro tem um direito divino qualquer. E como diria o Paulo Freire, né, e antes dele, né, alguns outros autores, né, porque Paulo Freire não é uma ideia original dele, até que ocorra a internalização do opressor. Na maioria das situações de escravidão que a gente tem ao longo da história, usou-se muito pouco grilhão e muito pouca senzala e muito pouca cadeia para segurar alguém, porque o processo muito mais inteligente é dizer que você tem uma maldição, que você é de uma casta inferior, que o outro tem um direito divino, que o sangue que corre nas veias deles é diferente da sua, que eles são herdeiros do rei.
são herdeiros dos deuses, desculpa, né? E para quem se adapta a isso, para quem internaliza isso por meio normalmente do convencimento religioso, né? O camarada sai de casa, trabalha. Eu olho isso acontecendo lá na época do Império Romano com os escravos, mas também aqui na escravidão brasileira, né, que foi brutal, terrível, pior experiência de escravidão, de escravização, né, da espécie humana. No Rio de Janeiro, as pessoas saíam para trabalhos de sapateiro, eram escravos de serviço, né? Eles saíam para fazer trabalho de sapateiro, de carga, de estiva, de doceira e até de prostituição e voltavam para os seus donos e entregavam os valores na mão dos seus donos, né? Porque havia já internalizado o processo de que eu sou inferior. Ora, e para quem resistia? Quem resistia a isso é a morte, é a brutalidade, é a tortura, é o espancamento, é a prisão, é o banimento. Sempre foram essas forças, né, que, na pior das hipóteses, metia num hospício, né? Prende porque tá maluco. Como assim você não sabe o teu lugar? Pois bem, se você vê a evolução disso, você vai começar lá no sistema egípcio, você vai ver que a gente primeiro começa com a monarquia, que dizia assim, ó, esse cara é um descendente dos deuses, né? Isso vale para o imperador japonês, para o faraó egípcio e para algumas outras monarquias, que basicamente fulano era um descendente direto da divindade. Por isso ele merecia estar ali naquela posição, né? E esse herdeiro de Deus tinha sua casta sacerdotal, que ficava por meio dos processos de repetição e de lenda e de mito e de rituais, né, reafirmando o tempo inteiro, está ali a divindade acima de nós. Bom, a gente mudou isso para um outro sistema religioso, que é o sistema econômico, né, que diz que determinadas pessoas são mais capazes, ou são mais educadas, ou merecem mais, né, o sistema meritocrático, e por isso elas estão naquela posição de 1%. Ou porque elas merecem, ou porque elas tiveram um sopro de sorte, ou porque são mais inteligentes, mais capazes, mais bem educadas, e por isso elas merecem estar ali. E a gente aceita isso normalmente, né? E isso está muito ligado, em breve eu vou falar sobre isso, ao processo da Revolução Industrial, né? A apropriação das máquinas e depois o Fordismo, e muito fortemente calcado num fenômeno religioso no Ocidente ligado ao pensamento que a gente chama de evangélico, né? Que normalizou as relações de trabalho, criou esse operário pacífico, né? E mostrou que o importante era olhar para o outro mundo que vem em outro lugar, mas isso é assunto para outro dia, tá? O mais importante é que a gente tem uma religião econômica que fica o tempo inteiro normalizando e considerando a coisa mais razoável do mundo que 5 pessoas possuam a riqueza relativa a 100 milhões de pessoas no Brasil. E que isso é normal. São donos de banco, eles podem tudo. E os seus, né, se compõem aí 1% da população, em torno de 2 milhões de pessoas, podem tudo, porque elas merecem, porque são mais capazes, ou porque têm uma origem familiar X, Y ou Z, são fidalgos, ou são brancos, e assim sucessivamente. O resto de nós é forçado a acreditar que nós estamos em uma seleção negativa. E daí essa seleção negativa vai cair no tal do Big Brother, né? E a gente entende que é normal competir um com o outro. Eu estava falando na mesa hoje de manhã, comentando com as meninas que fizeram cursinho. O quanto você está num cursinho, ouve lá, olha, o cara do seu lado não é teu amigo, ele é teu concorrente, ele está competindo com você não pode dar mole. E toda e qualquer compaixão, toda e qualquer empatia, todo e qualquer deixar o outro passar na frente é visto como fraqueza, é desencorajado religiosamente, batido na cabeça das crianças, em casa, na escola, na igreja, onde quer que ela for, ela tem que estar lá sempre estando competindo para chegar num lugar do um só.
E isso vai se fundamentando, esta jogada religiosa, na criação de uma indiferença geral pelo outro. Por isso que eu tenho batido muito nessa tecla. O problema não é o Bozo, né? Essa coisa que está aí dirigindo o Brasil. É você. O problema é a sua indiferença. Né? Quem que fala e daí, dane-se, não tô nem aí, é todo mundo, cara. 30% das pessoas que apoiam este tipo de coisa que a gente vive no Brasil, elas têm sido paulatinamente educadas, sobretudo nos últimos 30, 40 anos, a aceleradamente apertar o botãozinho do dane-se. Vou falar educado para não ficar feio, para não me cortarem aqui depois. Tá? A cortar o botãozinho do dane, apontar o botãozinho do dane-se e dizer, olha, dane-se, e daí? Ah, morre mesmo, as pessoas ficam mal assim mesmo. E a gente só vê no Big Brother, para quem assiste essa coisa, né, que definitivamente eu jamais assisti e jamais assistirei, né, a gente fica olhando e falando, as pessoas são sádicas, as pessoas... Não, as pessoas estão olhando o que acontece no seu dia a dia de trabalho ali naquele lugar. E por isso que elas normalizam isso. Pois bem, essa seleção negativa, ela é diferente, por exemplo, daquilo que acontecia no Fordismo. Eu queria voltar com você daqui a pouco, eu vou fazer uma evoluçãozinha do pensamento, como é que ele foi. Mas a seleção negativa se baseia numa crença religiosa que foi muito forte aqui na época do tal do Fernando Henrique Cardoso. Quando o FHC era presidente, começou um discurso neoliberal que diz, basicamente, não tem lugar para todo mundo. Não tem emprego para todo mundo. E a gente passou a definir uma nova classe social dos inempregáveis. Os que não podem e não serão e jamais conseguirão um emprego. Ora, se você olhar o processo de evolução capitalista, ele vem fazendo o quê? Retirando postos de trabalho. No banco quase não tem mais gente. Aliás, não tem nem mais agência. Né? As fábricas cada vez operam mais com máquinas. Ou seja, aí você fala, não, você tem que agora achar o seu lugar. Já que não tem lugar para todo mundo, então deixou-se de selecionar os melhores para selecionar quem é eliminado. E é essa a lógica daquele Big Brother. É gente eliminando gente o tempo todo. Sabe o que é pior? Você elimina pessoas. Cara, a quantidade de gente que liga para aquele bagulho, ou que manda voto, eu não sei como é que liga, se manda voto por internet, sei lá como é que faz aquele negócio. Não quero saber. Fique claro que eu não quero saber como é que faz isso. As pessoas participam de um jogo que é o jogo da empresa, é o jogo da universidade, é o jogo do mundo das artes, é o jogo do trabalho, em que você não está mais na visão fordista que tinha antigamente, que já era papo furado. Não, se você se esforçar, se você for um bom operário, você sobe na vida, você consegue fazer ascensão social. Isso aí é novela da Globo dos anos 80, 70. Né? As pessoas subiam na vida, conseguiam conquistar um lugar ao sol, passavam a ter vitória. Isso é filme americano de sessão da tarde, meu irmão, dos anos 70. Hoje em dia, quem que elimina, quem que perde, quem que morre, quantos eu mato. O videogame é isso, o colégio é isso, a faculdade é isso. Olha, nós temos aqui tantas... Eu já estudei num colégio, no fim dos anos 70, em que, hoje, olhando para trás, e era um colégio de elite, na minha cidade natal, em que nós estávamos num jogo perversíssimo. Porque você começava com 8 turmas de 50 alunos na 8ª série, e era assim que funcionava, e terminava com 4 turmas no terceiro ano do então segundo grau, né, do ensino médio, com 4 turmas de 50 alunos. Ou seja, o colégio não tinha espaço lá no terceiro ano para os 80 que estavam na 8ª série, que já eram parte de uma casta privilegiada. Eu estudei com muito sacrifício dos meus pais e com bolsa nesse colégio, na última etapa. E, cara, era isso. Era um processo já de seleção negativa, já na saída dos anos 70 para os anos 80. E isso só piorou muito. Esse processo é a fantasia do reality show, que na verdade é a realidade mesmo. Ele só expressa, ele só faz tanto sucesso porque é isso.
Na prática, o emprego diminuiu e o trabalho desvalorizou-se. Tanto que basta olhar. Olha a pandemia. Todo mundo está trabalhando muito mais. E todo mundo está disposto ao sacrifício da própria vida. Ninguém tem tempo para mais nada. Porque, basicamente, você tem que cavar o seu lugar ao sol e achar pontinhos. Isso vai para o Instagram, isso vai para o Facebook, o número de likes que você recebe, quantas pessoas que te assistem, se gente gosta, se dão ok, se não dão ok. Isso é um desespero. O que eu quero chamar a sua atenção é que isso é religião, cara. Isso é crença. E a gente vai apontar no terceiro vídeo, a gente vai apontar como é que a gente desfaz esse negócio. Bom, quando a gente vai para assistir o Big Brother, né, ou as relações que a gente tem no trabalho, se você olhar, é um ritual de adoração ao Deus mercado. Na religião da economia, o fruto principal desse ritual é provocar em você e gerar no crente nesse negócio a indiferença. Quanto mais indiferente você é, mais provável é de você chegar lá no final. Quanto mais você tiver a capacidade de jogar o jogo e cumprir o ritual, passar... Gente, para pensar nesse negócio desse Big Brother. Tem 20 anos que a gente está televisionando tortura. As pessoas não podem ir no banheiro, ficam presas no quarto, ficam com privação de sentido, ficam com privação de sono, privação de tempo. Cara, isso é tortura. Isto não é normal. E detalhe, eu sou sádico, eu gosto de ver tortura. Não, porque você está vendo a tortura que você vive no trabalho. Você vive o tempo inteiro assim. Privado de sentido, sem ver a luz do sol, sem ver o seu filho, sem sair para fazer as coisas. Isso é um ritual. Para quê? Para agradar o Deus mercado. Para que os donos do poder possam acumular cada vez mais. E para isso você está disposto a sacrificar a sua vida. Eu acho absolutamente escandaloso, e talvez a prova cabal de que a gente está numa perspectiva religiosa, quando o prefeito de Porto Alegre, na semana passada, diz assim: nós temos que sacrificar a nossa vida pela economia. Meu amigo, esse é o discurso da religião. Esse é o discurso sacrificar pela causa, sacrificar pelo nosso Deus, pela nossa religião lá, que você critica da Idade Média. Aí vem um maluco e fala sacrificar pela economia. Eu quero que a economia se exploda, meu irmão. Eu sou um descrente, um herege completo nessa religião aí. E eu não vou entregar minha vida nem da minha filha, nem daqueles que eu amo, para viver essa loucura liberal louca que faz a gente se matar por causa disso. O sistema evolutivo da indiferença, ele não nasceu agora, mas ele é fruto de um longo processo de desenvolvimento do capitalismo. Eu acho, e muito perigoso, né? E a gente vai falar sobre isso, assim, as posições, a Silvia Viana fala muito bem sobre o anacronismo de chamar todo mundo de fascista, falar que isso é uma coisa nazista, de que a gente está fazendo campo de concentração. O BBB é mais ou menos um campo de concentração, sim, apesar de bonitinho. Mas a gente tem que entender esses processos históricos como analogia, não como anacronismo, dizendo, sempre foi assim, assim que é mesmo, então a gente só melhorou. Olha, o processo de normalização e de criação da indiferença, você vai sim, e eu queria recomendar livros, por exemplo, 3 livrinhos aqui para recomendar hoje para você, para entender o processo de geração da indiferença. Primo Levi, tá? Tem aqui, Isto é um Homem, Assim Foi Auschwitz e Os Afogados e os Sobreviventes, que é o livro que ele escreveu 40 anos depois desse aqui. Esse livro, junto com os livros do Viktor Frankl, também, são livros fantásticos para você entender o processo de indiferença, né? Essa indiferença, ela não constituiu-se agora, mas ela vem sendo aprimorada agora, né? Em Auschwitz é a epítome da indiferença, mas ela é muito agressiva. Ela acaba com fornos crematórios, com aquelas coisas enlouquecidas que aconteceram. Mas o Uber e a concorrência, o taxista que bate no cara do Uber,
o cara das entregas competindo, sabe, um com o outro para saber quem é que tem mais acesso a alguma coisa, sabe, os motoqueiros brigando com os caras da bicicleta, o cara da bicicleta brigando com o cara do carro, todo mundo ressentido um com o outro. Este é um processo em que você vai brigando com teu companheiro sem empatia, cada vez mais indiferente, cada vez mais agressivo, o cara que sai chutando o espelho do carro e o cara que joga o carro em cima do motoqueiro. Essa loucura, esquece o detalhe de que a banca, o dono do banco, ganha sempre, companheiro. O Uber ganha sempre. O iFood ganha sempre. O cara do sistema ganha sempre. O cara da mesa de operação do mercado financeiro ganha sempre. E você precisa sair daí. Bom, como é que foi o amansamento do trabalhador? Se você olhar, e eu recomendaria, eu estou preparando material, vai levar algumas semanas para eu realmente me sentir consistentemente calçado para falar sobre isso. Eu estou preparando material para falar um pouco sobre a historiografia das nossas revoltas. Tá? E se você olhar lá na Idade Média, a quantidade de revolta que teve, de camponeses, de gente, que você fica naquela coisa de historiazinha de colégio, que era o servo, o senhor e o clero, e todo mundo vivia nisso, isso era ali estável e parado. Isso não revela o que era. O que havia eram revoltas terríveis, massacres enormes em resposta, né, feitos por camponeses ao longo da Idade Média. Quando esse modelo econômico, esse modo de expressar o egoísmo, que era o feudalismo, foi substituído por um outro modo de expressar o egoísmo, que foi a manufatura, você via revoltas de pessoas dentro das manufaturas. Quando você vai para o século XIX, que é onde eu quero chegar, você tem uma série de movimentos que se organizam contra o domínio dos patrões. Então você vai para o Ruskin, né? Você vai para o Marx, você vai para o Kropotkin, você vai para Bakunin, você vai para Proudhon, você vai para esses autores. E o que esses caras estão pregando? O que os irlandeses fizeram na Irlanda contra as tecelagens quando eles quebraram todas as máquinas? Eles estavam pregando a revolução. A apropriação das máquinas pelos trabalhadores, a apropriação dos meios de produção, a derrocada dessa nova classe que havia subido ao poder em 1789, que é a classe burguesa, e que havia se estabelecido com a propriedade das máquinas e da indústria. Isso gera uma revolta, um movimento anarquista, um movimento comunista, um movimento socialista, que são movimentos com horizontes revolucionários adiante de si. Pois bem, quando a gente chega no início do século XX, a gente tem uma substituição, uma arrumação. Essa arrumação se dá sobretudo com o Fordismo. O Fordismo faz o quê? Não precisa se revoltar, vamos melhorar a condição do trabalhador. Essa foi a grande jogada do capitalismo. Não, vamos regular horas de trabalho, vamos dar a possibilidade de ascensão funcional. O que o Ford fazia? O Ford tinha como proposta que cada um dos seus operários tivesse um carro. Ou não. É que ele pudesse construir um carro barato, rápido e que pudesse ser acessível ao seu próprio operário. Pá! E aí começa a ilusão durante muito tempo de que você podia ascender socialmente, ascender socialmente, ascender socialmente. Aí vem a segunda, terceira, essa já foi a segunda, mas a terceira e a quarta revolução industrial, que o pessoal chama, que agora está todo mundo, não, olha só. E aí a tese religiosa, não há trabalho para todos. Aí o que diz? A gente muda. Agora não é mais como é que eu faço para ascender através do trabalho, é como é que eu faço para não perecer. Como é que eu não sou eliminado? Como é que eu não sou colocado para fora da história do mercado de trabalho? Como é que eu não caio no inferno do ostracismo? É como é que eu fico e o outro cai. E quando tem uma eliminação, as regras não são claras. Hoje em dia você é eliminado por causa do seu Twitter, por causa do seu Facebook, por causa do seu Instagram, por causa da sua opinião política, por causa da sua opção sexual, por causa da sua balada, por causa da opinião que você expressou em determinado lugar, que você agora, quando vai colocar no Facebook, fica com medo se o seu empregador vai ver aquilo e que você vai, com isso, perder. A competitividade
passou a se calcar na indiferença para com o outro. Porque se nas revoltas anarquistas, socialistas e comunistas você pensava numa coletivização, e se no Fordismo você tem o sindicato, que estava ali para lutar pelos direitos do trabalhador, agora não tem sindicato. Agora é cada um por si, é indiferença. Esse é o ponto. Bom, sair do jogo, inclusive, quando você fala não vou participar disso, sabe como é que você é chamado? De covarde. Você é covarde, você não tem coragem, você não joga o jogo, você não está disposto a sair da sua zona de conforto. E essa é uma frase, assim, até eu mesmo uso essa frase, né? Mas ela tem que ser usada com muito cuidado, porque como assim, ô cara pálida, não sair da sua zona de conforto? Nós estamos vivendo o momento da história da humanidade em que todo mundo teve mais conforto do que qualquer um antes de nós em toda a história. Tem água encanada, tem eletricidade, você tem carro para te levar para tudo que é lugar, tem máquina que faz basicamente tudo que você precisa. As mãos são finas, as peles não aguentam, os pés não andam. Cara, aí o cara faz tudo, mas para você ter acesso a esse conforto, saia da sua zona de conforto. Tem nada errado aí não? Tem nada errado aí não? Saia da sua zona de conforto para que você possa atingir o máximo de conforto. E quem diz isso para você? O cara que está sentado numa poltrona de ouro, altamente confortável, comendo do bem e do melhor. Coma essa gororoba aí para que eu possa comer meu caviar. E você, se você trabalhar duro, se você souber competir, se você souber ser durão, se você souber fazer da sua vida um Big Brother, você, quem sabe, comerá caviar comigo. E vou te dar uma provinha aqui uma vez por ano, uma participação no lucro da empresa, para você ver como é que é. Daí a gente vai descambar para algo, e eu vou afirmar uma coisa aqui para terminar o vídeo de hoje. Tá? Não vai ter guerra civil no Brasil. O que vai ter é a barbárie, companheiro. Olha para o Big Brother e ele bota no paredão. Paredão, meu irmão, vem de paredão, que era uma das coisas que você fazia na Revolução Cubana. Big Brother. Aliás, eu acho que você devia parar de assistir essa porcaria e ler o livro do George Orwell de 1948. Big Brother foi uma invenção do George Orwell em 1948 para falar do domínio que o comunismo faria sobre as pessoas. Isso é uma apropriação de uma imagem do stalinismo que o George Orwell não topava. Então não passa de outra coisa que a apropriação dessa visão orwelliana, que aí você fala de cancelar pessoas, eliminar pessoas. Cara, isso é uma linguagem brutal de assassinato. Essa política de armas, esse apoio das pessoas a essa coisa horrorosa que está no governo aí, simplesmente é porque nós normalizamos a indiferença. As pessoas vão passar, não é para guerra civil não, porque guerra civil, companheiro, isso inclusive é papo do Jungmann aí que falou, não, nós vamos ter uma guerra civil, não vai ter não, sabe porque guerra civil tem que ter um lado e outro lado, povo contra povo, com visões diferentes de mundo, brigando uma contra a outra. Não é isso, é cada um contra o outro que tem que ser eliminado. A princípio eu junto a minha turma e elimino a outra turma, mas depois eu começo a eliminar dentro da minha turma. A escalada da violência que a gente vê não é nada mais, nada menos do que a expressão da indiferença que a gente assumiu e normalizou dentro das relações do mundo de trabalho capitalista como ele é. É assim. Acumule, ganhe, trabalhe e vá em frente. E sabe o que é pior? Não falta coach para isso. Não falta gente dizendo como você ganha, como você acumula, como você ganha 50 mil, 100 mil, 10 mil numa semana, como que você faz e como que você atinge, que não sei o quê, como você ganha. Meu irmão, eu sei, aqui vai ter o quê? Meia dúzia de pessoas assistindo isso aqui. Você quer ver o ter público? É só começar a falar uma bobagem dessa qualquer, mostrar como você é capaz, como você pode se dar bem, e como você pode, fundamentalmente, participar de um processo de seleção negativa qualquer, como o Big Brother. Essa é a primeira parte do que eu tinha para falar com você. Amanhã a gente vai falar sobre os efeitos mentais disso tudo na vida da gente. E depois a gente vai tentar ver que caminhos a gente poderia seguir. Eu espero que tenha sido bom para você.
Obrigado e até a próxima. Amanhã a gente continua aprofundando o tema. Enquanto isso, compartilhe, deixe seu comentário, sugira outros temas que você gostaria de discutir por aqui. E lembre-se, no domingo a gente lança o podcast com conteúdo completo da semana. Aguardo você aqui de novo para continuar nosso bate-papo amanhã. Tchau!